Vamos sentar, vamos abrir em Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1. Tudo tem a ver com a mensagem, mas vou falar sobre a área financeira primeiro, mas tudo tem a ver com a mensagem de hoje. E Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou voltar a repetir. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você conhece alguma coisa neste planeta que você semeie e imediatamente receba? Eu só conheço uma coisa. É quando você cumprimenta alguém, dá boa noite ou bom dia e a pessoa responde. Ou quando você sorri para alguém. Quando você sorri para alguém, a pessoa responde com um sorriso. São as únicas coisas que eu conheço que são quase que instantâneas, mas tudo o resto tem um tempo determinado para crescimento. Quando você semeia qualquer planta, ela tem um tempo determinado para germinar, para crescer. Quando você semeia no reino de Deus, acontece da mesma forma. Embora eu conheça de casos em que pessoas tenham semeado e em pouco tempo receberam uma parte da bênção que tinham semeado. Porquê é que Deus faz assim? Porque Deus quer abençoar as pessoas. Quer que elas percebam que o que estão a fazer não estão a fazer em vão. Existe um propósito para tudo isso. E o propósito é abençoar. Será que Deus precisa do nosso dinheiro? Mas garantidamente nós precisamos dele. E só semeando podemos receber de volta. Só semeando, dando, é que Deus nos vai dar de volta. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Amém? Então, eu vou buscar aqui. Eu vou pedir aqui que passem as ofertas. Faz favor. Eu não semeei. Quando chegar cá, eu semeio. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Vamos dizer, Pai, abençoamos estas ofertas e acreditamos, Senhor, que tudo o que o homem semear, isso vai colher. Por isso cremos tudo o que estamos a semear, vamos colher e vamos ser abençoados, ricamente abençoados pelas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Eu podemos sentar, se faz favor. Eu quando eu aceitei Jesus, depois de um tempo, não sei quanto tempo, talvez um ano, talvez, ah, eu fui diácono na igreja e quando estava agora a agarrar no sexta oferta, eu me estava a lembrar dessa época e comecei a sorrir por causa de me estar a lembrar dessa época. Fui diácono, fui presbítero, fui pastor, quer dizer, sou pastor. E dou glórias a Deus por tudo o que Deus tem feito na minha vida e vai continuar a fazer. Mas eu quero-vos falar que muitas das vezes uma das coisas difíceis para nós humanos é realmente o tema que eu vou falar hoje. O tema é o tempo. Nós vivemos numa época muito acelerada, tudo muito rápido.
acontece tudo muito depressa. Nós precisamos de aquecer comida, metemos micro-ondas e em segundos ela aquece. Nós queremos falar com alguém, muito rapidamente agarramos um telemóvel e falamos com a pessoa, ou entramos em contacto. As coisas são feitas tudo muito rápido. E esperamos que o mesmo aconteça no reino de Deus. Mas não é assim. E eu quero-vos ler, estamos em Eclesiastes 3.1, eu vou-vos ler outra vez, Eclesiastes 3.1, e vou continuar a ler e vamos ver o que é que Deus diz no livro de Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para derribar, um tempo para edificar, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para pratear, um tempo para saltar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar e abraçar. Um tempo de buscar, um tempo de perder, um tempo de guardar, um tempo de deitar fora, um tempo de rasgar, um tempo de coser, um tempo de estar calado, um tempo de falar. Um tempo de amar, um tempo de aborrecer, um tempo de guerra, um tempo de paz. Tudo isto, há um tempo para tudo debaixo deste céu. Para nós entendermos, quando nós começamos a semear com as nossas palavras, nós estamos a começar uma sementeira, a fazer uma sementeira para as nossas vidas. E quando semeamos, vai haver um tempo de espera e depois um tempo de colheita. E é disto que eu vos quero falar, o tempo. Se nós agarrarmos, por exemplo, uma alface, ela leva entre 1 mês a 2 meses para nascer, ficar pronta para se colher. Se falarmos de um ser humano, quando a mulher engravida, são 9 meses, mais ou menos 9 meses, até a criança nascer. Mas se começarmos a falar de coisas maiores, se falarmos de um elefante, por exemplo, são quase 2 anos de gestação. 2 anos. E quando o bebê elefante nasce, tem quase 100 quilos. Uma baleia, a grande baleia azul, quase 200 toneladas. Tem mais ou menos 1 ano. Pode ser um pouco mais, mas é 1 ano de gestação. 1 ano de gravidez. E ao final de 1 ano, nasce com perto de 1 tonelada de peso. Então temos visto que as coisas maiores levam mais tempo para acontecer. Você agarrar em árvores, de plantar árvores de fruto, quantos anos levam até que elas possam realmente dar fruto? Eu isso não sei vos dizer. Eu sei que leva algum tempo. Tudo tem um tempo determinado. Tempo para semear, um tempo para colher. E você vai dizer, então, mas eu tenho que esperar. Ouça, uma das coisas que eu tenho apercebido com Deus é que Deus tem um propósito para tudo. Nós pensamos, quando aceitamos Jesus, que a partir desse momento tudo se muda, não é? A partir desse momento ah, tudo agarrou e está alterado a nós. Interiormente, no nosso espírito, é verdade. O nosso espírito é recriado em Deus de tal forma que nós estamos selados
para poder estar com Deus. Mas tudo isso vai acontecer se na nossa vida houver um propósito para isso. Tudo isso vai acontecer se nós permanecermos com Deus. Se nós continuarmos a agarrar a Deus, apesar de tudo o que nos acontece à nossa volta. Temos que perceber uma coisa. Deus nos quer abençoar, mas nos quer moldar à sua imagem e semelhança. Nos quer moldar à sua imagem e semelhança. Eu lembro-me de homens de Deus que foram moldados por Deus durante anos. Você sabe, Moisés tinha um grande desejo de. Ele sabia que era o povo dele. Você ler a Bíblia, você não ver por filmes, mas ler a Bíblia, você vai ver que ele conhecia que era nascido hebreu, ele sabia que era hebreu e queria libertar os hebreus. E quando viu um egípcio a maltratar, lutou com ele e o matou, o escondeu. E quando de repente viu dois hebreus a discutir, ele meteu-se no meio deles e disse: não façam isso, então, mas o quê? E virou-se um deles e disse: também me queres matar como fizeste ao outro, ao egípcio? Ele então fugiu. Mas ele tinha um desejo dentro dele de libertar o povo que estava há 400 anos escravo. Mas ele não conseguiu fazer pela sua mão. Quando ele fugiu, ele tinha 40 anos de idade. E aos 80 anos, 40 anos depois, aos 80 anos, Deus o chamou para libertar o povo. Nesta altura, quando Deus o chamou, ele diz: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu tenho capacidades para fazer isso? Mas, no entanto, quando ele tinha 40 anos, acreditava que era capaz. Mas não tinha a força de Deus, tinha a força de um homem. Agora Deus diz: vai, eu estou contigo. E aos 80 anos de idade, ele foi e libertou o povo. É aqui que eu quero que você entenda. Quando o homem tenta fazer as coisas sozinho, pela sua própria mão, não vai vencer, não vai ultrapassar, não vai fazer grandes coisas. Mas quando está com Deus, tudo, tudo, tudo acontece. Eu quero que você entenda que todos eles, todos os grandes homens de Deus, esperaram. Quero-vos falar de Abraão. Abraão foi chamado aos 75 anos de idade e Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, para um caminho para um sítio que eu te vou mandar. E ele não duvidou e foi. 25 anos depois, 25 anos depois, aquilo que ele mais queria ter, ele teve. Um filho. Agora, com 100 anos de idade ele e 90 anos a esposa. Uma esposa que toda a vida foi estéril. Mas o próprio Deus diz: haverá alguma coisa possível para mim? Vemos que o tempo muitas das vezes molda as pessoas. E se você for ver, depois de Abraão foi Isaac e teve um tempo para Isaac. Depois foi Jacó e teve um tempo em Jacó. O Jacó teve que ser moldado mesmo em Deus para que aquele que era chamado como usurpador passasse a ser Israel, aquele que luta com Deus. E tudo isto é um processo. Eu poderia vos dizer de Davi. Davi teve 13 anos. 13 anos. Ele foi ungido para ser rei e só 13 anos depois ele foi rei.
José, mais ou menos foram 16 anos, 14, não, aí 14 anos, perto de 14 anos. Ele teve os sonhos como adolescente, falou dos sonhos e depois de falar dos sonhos começou um processo de o treinar para ser quem veio a ser o primeiro-ministro do Egito. Muitas pessoas querem a bênção nas suas vidas, mas esquecem-se que existe um processo para que isso possa acontecer. E quanto maior for a bênção, maior vai ser o processo que você vai passar. Um processo para que Deus possa laminar na sua vida e retirar da sua vida tudo aquilo que Deus está a ver que não é bom. Ainda hoje Deus me estava a dizer que havia coisas que tinha que tirar da minha vida, mas que tinha que ser eu a pedir para tirar da minha vida. Quando nós vemos alguma coisa que não está bem em nós, alguma coisa que estamos a fazer que não está correto, nós devemos dirigir-nos a Deus e pedir ajuda a Ele para tirar isso de nós. Eu não estou a falar de doenças, não estou a falar eu não estou a falar disso, estou a falar de erros nossos, coisas erradas. Se nós estamos a ver que não estamos a perdoar alguém, o que é que devemos fazer? Devemos orar a Deus, pedir a Deus que nos ajude a perdoar essa pessoa. Para quê? Para que nós fiquemos libertos. Para que nossa vida possa ser abençoada. De outra forma, como é que Deus vai poder abençoar se Ele próprio diz: vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoarei a vocês. Então, em tudo existe um tempo. O próprio Jesus, embora nascesse de uma virgem, ele nasceu, mas só aos 30 anos de idade. 30 anos de idade. É que ele começou o ministério dele pregando durante 3 anos na Terra, criando a maior revolução que alguma vez existiu no planeta Terra. Eu quero que você entenda que tudo tem um tempo determinado. E como lidamos com o tempo? Como lidamos com a espera? Eu creio, quanto mais depressa você perceber que Deus quer lidar com cada um de nós e nos quer aperfeiçoar, eu creio que esse processo mais rápido se torna. Mas há coisas que vão levar mais tempo, sempre. Há erros que nós em nós próprios não vemos, porque achamos que é normal, enquanto para Deus não é normal. Há hábitos que apanhamos de vivência, de vida, de instrução que recebemos, de amizades que acreditávamos que é assim que se vive no planeta Terra. No entanto, é completamente fora da vontade de Deus. Completamente fora da vontade. Cada um de nós, no processo de andar com Deus, num processo de santidade de andar com Deus, vamos apercebendo disso e vamos pedindo a Deus que nos tire de nós aquilo que realmente não presta. Porque não presta mesmo. Eu lembro-me sempre quando eu estive na tropa que havia um caldeirão muito grande, uma panela elétrica agarrada ao chão, mas uma coisa mesmo muito grande. Mesmo muito grande.
ia ter para aí 3 metros, ou 4 metros, talvez, não sei o tamanho exato. Lembro-me que ser muito grande. E lembra-me que depois de lavada, que se enchia de água. E levava muita água mesmo. Era para dar a comer a todos da base aérea onde eu estava. E então enchia-se com feijão, para fazer feijão. E eu lembro-me que deixava-se os sacos lá para dentro e havia alguém que estava com uma colher de madeira muito grande, uma colher de madeira mesmo grande, e com essa colher mexia à medida que se deitava o feijão lá para dentro. E eram aos quilos e quilos de feijão, porque era muita gente, não é? Não sei quantas pessoas eram, mas era bastante gente. Eh, e eu começava a mexer, e à medida que mexia, algum feijão vinha ao de cima. E esse feijão que vinha ao de cima, com essa mesma colher grande de madeira, ele agarrava e tirava mesmo para o chão. Tirava mesmo para o chão. Porquê? Porque aquele feijão estava estragado. Estava furado, ou tinha bicho, ou qualquer coisa. E então era assim que era feita a seleção. E da mesma forma que eu vi isto, da mesma forma eu vejo Deus fazer em nós a mesma coisa. Às vezes deixa-nos passar por circunstâncias em que vem ao de cima o que está dentro de nós. E agora resta saber o que é que nós vamos fazer com isto. Se nós vamos justificar o erro que aconteceu ou vamos agarrar e pedir ajuda a Deus que tire de nós. Algumas pessoas, quando são magoadas, o que é que lhes acontece? Agarram e fazem o seguinte: não, não, a culpa não foi minha, a culpa é do outro. O outro é que falou, o outro é que disse, o outro é que magoou. Eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer que pessoas não possam magoar outras pessoas. Não é isso. Mas o que é que você fez com isso? Se calhar, se fosse outra altura, você não estava tão milindrado e se calhar agarrava e o que disseram nem se importava. Mas se calhar numa determinada altura da sua vida, isso tocou em si de tal forma que se transformou numa mágoa. Então Deus está-lhe a mostrar alguma coisa que está dentro de ti que precisa de ser ajudado. Se você justificar, vai voltar a descer e vai continuar dentro de si. No entanto, se você fizer o contrário, você pedir ajuda a Deus, ajuda-me, Senhor, tira isto de mim. Ele vai retirar. Eu lembro-me sempre, e já contei aqui várias vezes, quando Deus consegue mexer nas emoções, eu fez isso comigo. Eu achei impressionante. Em duas, quer dizer, já fez em mais que uma vez, mas pronto, mas duas vezes mais marcantes que fez na minha vida foi quando eu gostava muito de uma pessoa, amava uma pessoa, me deitei e no dia a seguir, quando acordei, eu já não sentia nada por essa pessoa. E Deus, para me provar que realmente eu não sentia nada, permitiu que eu ligasse para ela sem querer, foi mesmo sem querer. Queria ligar para a minha avó, liguei para ela e ela, ao ouvir, ao atender o telefone, viu a maneira como eu falei, a pedir desculpa por estar a incomodá-la, porque eu queria falar, era com a minha avó e era sincera, era verdade, era exatamente isso. E ela disse: olha, não queres ir jantar comigo? E eu fui jantar com ela. E quando estava a jantar com ela, eu estava em frente a ela e eu não sentia amor, quer dizer, não sentia amor carnal por ela. Eu achei isso impressionante, como Deus conseguiu tirar de mim. Outras das vezes foi num objeto que eu queria comprar, que eu achava que deveria ter,
e que tinha grande desejo de comprar, e eu orei: Senhor, se não for da tua vontade que eu compre, tira de mim isto. E instantaneamente me tirou o desejo de comprar. Eu percebi que Deus consegue lidar com as nossas emoções melhor do que nós próprios. Deus consegue curar as nossas emoções. Por isso o tempo que tem de haver para que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Um tempo de nós ser moldados. Deus. Ouça, houve coisas que eu não entendia. Houve coisas que eu dizia, mas como é que é possível me estar a acontecer? Como é que é possível? Como é que pode estar a acontecer? Não tem justificação. Eu não fiz nada de mal, eu não fiz nada, eu não tratei mal as pessoas. Como é que isto pode estar a acontecer? E coisas que me estavam a acontecer comigo. E eu não percebia. Estava a acontecer, era Deus a lidar comigo. Eu tive provas. Um colega meu andava a receber na minha zona. Tive as provas nas mãos, e Deus, durante a noite, enquanto eu conduzia, enquanto eu fazia a minha ronda, ele virou-se para mim e disse-me assim: manda isso fora. Eu disse: mande fora, senhor. Então, mas eu tenho agora as provas que eu necessito. Ele disse: manda fora. Eu disse: sim, senhora, mande fora. Passado umas semanas, meteu-me a trabalhar para ele de borla. Dentro da polícia alguma coisa mudou e eu fiquei a trabalhar para ele de borla. E você diz: mas como é que isso é possível? Mas como é que José foi moldado? Como é que Davi foi moldado? Como é que Moisés foi moldado? Como é que Abraão foi moldado? Como é que Jacó foi moldado? Não foi por passar circunstâncias que não foram boas? E foram moldados para serem melhores pessoas? Será quando José for vendido como escravo, o que ia dentro dele? E a raiva, a revolta contra os irmãos? Se naqueles próximos anos, em poucos anos, ele agarrasse e ficasse logo primeiro-ministro, será que ele ia perdoar aos irmãos? Eu não sei. Mas pelo tempo que levou, se calhar não. Nós às vezes não entendemos o tempo. O tempo que levamos até determinadas coisas acontecerem. Mas você está a confiar plenamente e unicamente, exclusivamente em Deus? Ou está a confiar nas suas próprias capacidades? Não, mas eu sou bom, eu sempre fiz o bem. Você é bom? Você acredita mesmo nisso? Que se você acredita nisso, você está errado. Todos nós. A Bíblia diz: se nós não tivermos pecado, mentirão somos. Isto quer dizer que há em nós erros ainda. E que Deus nos quer moldar e mostrar. Mas será que quando atingirmos um determinado nível, será que já estamos completamente, então a partir daí tudo vai correr bem? A partir daí você tem que ter mais cuidado ainda. Quando Deus lhe coloca na sua mão alguma coisa grande, mais cuidado você tem que ter ainda. Porque aquilo que você foi treinado, o treinado a perdoar, treinado a desculpar, treinado a coisa, agora vai vir, mas vai vir mesmo a sério. E você tem que saber que tem que perdoar. Porque você foi treinado nisso e sabe que o que vem aí
vai ser numa escala muito maior e você tem que perdoar. Mesmo as pessoas quando não têm a razão contra você. Deus nos prepara para aquilo que Ele tem para nós. Mas tem um tempo. Tem um tempo. Tudo tem um tempo. Nós gostávamos que as coisas acontecessem mais rápido e estamos nós capazes disso. Você já viu um prédio ser construído? Quanto maior for o prédio, mais fundo fazem o prédio. Para ter alicerces capazes de conseguir sustentar a altura que o prédio vai ter. Então, você já cavou bem fundo dentro das suas emoções. Já procurou bem fundo dentro de si. Há coisas que cada um de nós pode fazer ainda e que não entendeu. Quando você se queixa de qualquer coisa que está a acontecer na sua vida, que você não gosta, você ainda não amadureceu o suficiente. Quando você agarra e vê coisas que não gosta, que gostaria que tivessem de uma forma diferente na sua vida, o que você tem que fazer é orar e Deus o vai ajudar a mudar isto. Não é queixar-se que vai resolver. Não é falar, mas isto, aquilo, aquilo outro. Não é murmurar sobre o assunto que você vai resolver. É orar sobre o assunto que você vai trazer bênção para a sua vida. Se você for ler a Bíblia, Moisés tirou o povo do Egito. Quando eles saíram, eles não paravam de se queixar. Queixaram-se tantas vezes, que Deus chegou a uma altura e diz: até quanto eu sofrerei com este povo que me maltrata? De tantas queixas, diziam. Estavam escravos no Egito, eram chicoteados para trabalhar e agora estavam livres e queixavam-se de não ter as coisas, não ter isto, mas estavam livres. Por isso é que Deus disse: eu te deixei ter fome para ver o que é que estava no teu coração. Deus às vezes deixa passar por certas circunstâncias para nós próprios vermos o que está dentro do nosso coração. Coisas que nos temos que habituar a lidar, que temos que pedir ajuda a Deus, que nos cure, que nos liberte, que nos abençoe. Sexta-feira vi coisas em mim que eu não gostei. Eu estava a pedir: Senhor, ajuda-me. Tira isto de mim. Ajuda-me. E Deus hoje, estava-me a dizer: eu precisava que isto acontecesse e que tu visses, para que eu pudesse tirar isto de ti, com tua autorização. Todos nós, até o fim das nossas vidas, vamos ser moldados por Deus. Se nós deixarmos. Porque se não deixarmos, Deus vai tentar, até que vai chegar a uma altura em que acabou. Em que diz: não queres mudar, não queres andar comigo. Davi foi um desses, um homem que agarrou e andou com Deus. Mas como estava a ser moldado, no meio da sua vida fez um erro. Viçou uma mulher de outro homem, mandou-o matar, casou-se com ela.
Ele trouxe desgraça para a sua família por causa do que fez. Mas, no entanto, Deus o amou e honrou. Tanto assim que Jesus nasceu da geração de. E Deus honrou a Davi sempre, por causa do amor que Davi tinha a Deus. Mas isto é a prova que, apesar de nós amarmos a Deus e queremos andar com Deus, há coisas dentro de nós que precisam de ser mudadas e tiradas de nós. Só se vir alguma coisa que não presta na sua vida, você tem que orar a Deus e pedir que o ajude, pedir que tire de si. Ao você fazer isso, você está a dar autorização de Deus que toque nas suas emoções, na sua vida. E Ele o fará e vai o abençoar. Porque Deus quer fazer consigo algo muito maior do que você pensa. Mas existe um tempo para tudo. Você vai dizer, mas eu orei por uma coisa, eu orei para que Deus me trouxesse uma coisa, orei para que Deus me fizesse algo. E eu vou-lhe responder à pergunta que você faz. Uma pergunta. O que é que você já fez para Deus? Quanto tempo você dedica a estar com Deus, a orar, a buscá-lo? A fazer a sua vontade? Porque todos nós queremos bênção. Ouça, todos nós. Todos nós. Quem é que não quer? Se eu disser aqui, quem é que quer bênçãos? Toda a gente vai meter a mão no ar, os pés no ar. Toda a gente vai querer bênção. Mas o que é que está disposto a fazer por causa dessas bênçãos? Mas eu tenho que pagar pelas bênçãos? Não é pagar, você não está a perceber. Entenda uma coisa. Quando você aceitou Jesus, aceitou uma coisa que Ele já fez, que Jesus fez por nós de graça. Sem ser preciso nada, pagamento nenhum. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos direito a andar com Deus e a estar com Deus, a orar a Deus, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Algo que Ele fez de forma gratuita. Então, e agora nós? O que é que nós estamos a fazer para com Deus? Quantas vezes você ora e busca a Deus? Quantas vezes você lê a sua palavra para conhecer mais do Deus que o salvou? Deus para a vida de cada ser humano, isto é impressionante. Nós somos 6 bilhões de pessoas, 7 bilhões talvez de pessoas. E Deus tem um plano para cada vida de cada homem e cada mulher. Deus vai obrigar a seguir o plano dele? Não, não vai. Deus vai sempre tentando mostrar o melhor caminho, que pessoas venham falar a si, falar de Jesus, para que você tome uma direção diferente. Mas mesmo depois de você aceitar Jesus, Deus lhe vai tentando moldar a sua vida e mostrando que você deve. Sabe que há coisas que acontecem na nossa vida por consequências daquilo que nós fizemos. De coisas erradas que nós fizemos. Por exemplo, se você agarrou, aceitou Jesus, mas não está a perdoar alguém, há consequências que vão vir para a sua vida.
Porque você não está a perdoar. Não, mas fizeram mal, mas eu não estou a dizer que você não tenha razão, mas você tem que entender o que Deus disse. E é o que Ele diz é que prevalece, não é o que nós sentimos. O que Ele diz é que nós temos que perdoar. Porque se nós não perdoarmos aos homens, Deus não nos perdoa a nós. Se você for agarrar na oração do Pai Nosso, logo por baixo diz isso: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. Mas perdoar, você não. Cada vez que você não perdoa, cada vez que você guarda rancor por alguém, isso se vai transformando e criando algo cada vez maior de raiva e revolta contra uma determinada pessoa. Isso só vai trazer problemas para a sua vida. Alguma coisa lhe fizeram que não foi boa, que foi errada, completamente errada. Você tem que perdoar para que a bênção possa chegar à sua vida. Para que Deus possa fazer em si o plano dele. Eu estou-lhe a falar de perdão, eu posso lhe falar de tanta outra coisa, de coisas que muitas vezes os homens e as mulheres fazem que são erradas e que eles próprios sabem que são erradas. E muitas vezes justificam-se, não, Deus perdoa, Deus perdoa. Até quando Deus vai perdoar? Até quando Deus vai ser condescendente com certas coisas que você e eu fazemos? Se nós não chegamos a uma altura e dissermos, não, eu quero mudar a minha vida. Eu quero agradar àquele que me chamou. Se nós não fizermos isso, onde é que vamos estar? Como é que nós vamos estar com Deus? Senhor, me traz até mim, dá-me as tuas bênçãos, Senhor. Pai, a tua palavra diz. Sim, mas a palavra dele também diz. Ouça, Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e venha após mim. E cada vez que nós lembramos de cruz, lembramos sempre de uma coisa: sacrifício. Mas entenda uma coisa: a cruz é sinal de obediência em Cristo. Eu vou-lhe explicar. Era da vontade de Deus, de Jesus, ir à cruz? Não. Ele próprio disse: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Quer dizer que não era da vontade. Jesus sabia o sofrimento que ia passar. Jesus sabia que não ia ser fácil. Ele próprio ora ao Pai e pede, se possível, passe de mim este cálice, passe de mim esta tarefa que eu tenho que fazer, mas no entanto não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi o que ele disse ao Pai. Então não era da vontade de Jesus ir à cruz, mas ele foi. E o que é que Jesus diz para nós? Muitas das vezes há coisas que vocês vão fazer que não é da vossa vontade, mas cada um obedeça e toma a sua cruz e venha comigo. Obedeça ao plano que Deus tem para as nossas vidas, porque é o melhor para nós. Sabe que ao Jesus ir à cruz, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, algo que foi muito difícil para ele, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Que é o nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Quer dizer que todas as coisas no planeta, no universo, estão sujeitas ao nome de Jesus. Deus Pai o honrou por aquilo que ele fez. E se nós fizermos o mesmo, cada um de nós tomar a sua cruz, Deus nos vai honrar a cada um de nós individualmente.
A Bíblia diz: se cada um pensa que é superior ao outro, enganas. Aquele que te julga superior é servo dessa pessoa. Ninguém é maior que ninguém. Deus realmente escolheu umas pessoas para estarem em determinados cargos, segundo o que Ele propôs e o que Ele quer e da forma que Ele quer. Porque Ele sabe. Ele sabe o que cada pessoa consegue e até onde consegue ir. Por isso é que Ele, quando na parábola dos 10 talentos, nós vamos lá ver, e deu a um 5 talentos, e ele granjeou outros 5, e deu a um 2 talentos, e ele granjeou outros 2, e deu um talento. Mas ele deu a cada um segundo as suas capacidades, porque ele sabia que eles conseguiam fazer mais. E tentou, daquele que só deu um talento, tentou que esse fizesse alguma coisa, mas não fez. Mas foi uma tentativa. Deus nos tende a moldar com o tempo. E você vai dizer: então, mas quanto tempo vai haver para a solução da minha vida, para aquilo que eu preciso? Eu não sou dono do tempo, eu não sei. Nem lhe sei dizer. Será que vai levar 40 anos? Vai levar 25? Vai levar 13, 14? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que Deus cumpre a sua palavra. Então você tem que estar a cumprir a sua parte com Ele. Entende? Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. E você tem de cumprir a sua parte para com Deus. Não é por acaso, se você for a ler Êxodo 20, não é por acaso o que lá está escrito. Ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra e debaixo da terra. Não te encurvarás a elas e não te servirás a elas. Porque eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração. Eu estou a falar dos 10 mandamentos de Deus. Êxodo 20. Você leia. Pouco importa qual é a sua Bíblia, se for católica, se for protestante, se for evangélica, se for... Está lá na Bíblia Sagrada. Leia, porque está lá na Bíblia. Então isso quer dizer que qualquer imagem de escultura, seja ela qual for, qualquer imagem que esteja em papel, qualquer imagem que tenha sido alguma vez adorada por alguém, essa imagem tem maldição. E se você conservar isso na sua mão, você está a conservar a maldição, mesmo que tenha sido dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, mas existe uma grande estimação nisto. Esqueça, você tem na sua mão maldição. E por isso é que há bênçãos que não estão a chegar à sua vida por causa da maldição que ainda continua na sua mão e você permite estar na sua mão. Desfaça-se de tudo o que não tem a ver com Deus. Ore por todas as coisas em sua casa. Ore pelos objetos em sua casa. Por isso é que a Bíblia diz orar sem cessar. Coloque a mão na parede de sua casa e diga: Pai, eu abençoo estas paredes, eu abençoo esta casa, eu abençoo todos os objetos que estão desta casa no nome de Jesus. Quebra a maldição sobre todos eles. Mas entenda uma coisa: se existe alguma imagem de escultura, se existe alguma imagem que foi adorada por alguém, se alguém pediu alguma coisa a essa imagem, se alguém fez alguma oração a essa imagem, quer em papel, quer em estátua, quer em seja o que for, tudo isso tem que ser retirado da sua vida. Porque é maldição. Por isso é que Deus visita a maldade nos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vá lá ler. Quando acabar a reunião ou quando você estiver em casa, vá ler Êxodo 20, leia,
que lá está escrito. Há várias passagens bíblicas que falam sobre imagens de escultura. Que não devem ser adoradas, que não devem ser feitas, não devem estar em vosso poder, que você deve se desfazer delas. Não, mas tem muito valor, destrua. Mas tem muito valor, destrua. O valor que você vai receber disso não vai ser bom para a sua vida. Ouça, o mundo espiritual é muito maior do que você pensa. E é muito mais presente do que você pensa. Eu lembro-me de ir não era a minha zona, mas era a zona de um colega meu, e eu fui lá à casa dessa pessoa porque ela me pediu para levar algo. E Deus me disse que o dinheiro que me ia dar era dinheiro maldito. Eu disse, o que é que eu faço? Agarrei no dinheiro e imediatamente fui trocar o dinheiro. Fiz-me do dinheiro. Eu não quero maldição na minha vida. Se você quer abençoar a sua área financeira, ofereça a Deus. Dê uma oferta para Deus, você está a abençoar a sua área financeira. Porque Deus diz que é o altar que abençoa a oferta. Então, eu estou-vos a falar porque muitas das vezes você queixa-se do tempo, mas já está há muito tempo que eu estou a orar sobre este assunto, há muito tempo que eu estou para receber, mas você não está a entender. Então, e o que é que você está a fazer? Você está a abrir a porta para a bênção, para a sua vida? Ou continua de portas fechadas com algumas coisas que você anda a fazer? Entenda uma coisa. Deus tem para cada um de nós um projeto. Eu já disse isso. 7 bilhões de pessoas perto disso. E Deus tem um projeto para cada um. É impressionante. É Deus. Só Deus pode fazer isto. Mas há pessoas que não querem esse projeto de Deus nas suas vidas. E as que não querem, Deus não vai obrigá-las. Mas lhe mostra o que é que devem fazer. Eu vou-lhe dar exemplo de 2 homens de Deus. 2 homens de Deus, um deles tinha 16 anos, estava deitado numa cama. E o médico chegou ao pé dele e disse que ele ia morrer. Disse à mãe, em frente a ele, disse que ele ia morrer. E que podiam passar lá no dia a seguir para passar ao estado de óbito. E ele agarrou-se a Deus como nunca se agarrou. E então ele agarrou-se de tal forma a Deus que ele disse que se Deus o curasse, que ele ia pregar o Evangelho. E Deus o curou. E ele pregou toda a sua vida o Evangelho. Penso que foi aos 86 ou 84 anos de idade que ele faleceu. Sempre pregando o Evangelho. Outro homem, Lester Sumrall. Este homem que eu falei era Kenneth Hagin. Este agora homem que eu estou-vos a falar é Lester Sumrall. Deus lhe mostrou em visão um caixão ou uma Bíblia e perguntou o que é que ele queria fazer. A decisão estava sempre e estará sempre na mão de nossa mão para decidir o que queremos fazer. E ele então decidiu pregar o Evangelho e pregou toda a sua vida também. Davi Yong Cho, Paulo Yong Cho, ele mudou o nome de propósito por causa de Deus. Ele era budista, isto na Coreia do Sul, ele era budista. Estava também à beira da morte. Estava com problema nos pulmões, que deitava sangue pela boca. Aquilo tem um nome. Não me consigo lembrar o nome da doença.
Era um problema nos pulmões grave. Alguém foi lá, falou-lhe de Jesus, ele não queria ouvir porque estava muito doente, ele não queria saber, mas a moça que lá foi pregar o Evangelho começou a chorar e ele então aceitou o livro, a Bíblia, e começou a ler. E começou no Novo Testamento, porque a rapariga que lá foi falar com ele, a menina que lá foi falar com ele, disse que seria bom ele começar no Novo Testamento porque ele estava muito mal. E então ele começou a ler de um homem feito Deus, que se tornou em carne. Alguém que Deus amava e deu a sua vida por nós. E ele então naquele momento aceitou Jesus no coração e a sua vida se transformou. Toda a vida pregou o Evangelho. Toda a vida serviu a Deus. Será que isso vai acontecer com toda a gente? Deus tem um plano para todos. Você pode dizer, não, mas eu não quero isso. E você tem o direito, mas tem direito às consequências também que advêm daí. Ou tem o direito de andar com Deus e não ter as mesmas consequências. Muita pessoa diz, não, mas eu não quero. Eu não quero nada com o diabo, mas também não quero nada com Deus. Pessoas que possam dizer isso. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Não existe meio termo. Ou você é de Deus, ou você está a trabalhar para o diabo. Mesmo sem querer. Mesmo dizendo, não, eu não estou a fazer isso, eu não estou... Ouça. Só existe um lado ou outro. Não, eu só quero viver a minha vida. Pois, mas viver a sua vida com quem? Você quer viver a sua vida com quem? Nós queremos viver esta vida e fazer o que queremos. Na altura que queremos, como queremos. E isso traz bênçãos para as nossas vidas. Calhar não. Eu volto a dizer, muita gente quer as bênçãos. Há uma coisa que eu costumo escrever. Salvação é de borla, é gratuita, mas tem um preço. Isto quer dizer, para você continuar a ser salvo, continuar a andar com Deus, tem um preço da sua parte. E o preço não é fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. O preço é continuar a andar com Ele e que Deus lhe vai mostrando aquilo que tem que retirar de si para que você seja abençoado. O tempo. O tempo é algo que leva algum tempo para nós termos esse conhecimento, sabermos disso. Deus tem um tempo para tudo neste mundo, tem um tempo para todos neste mundo. Mas esse tempo vai depender muito mais do que nós fazemos do que de Deus. Realmente há pessoas que podem, em pouco tempo, Deus mudar completamente as suas vidas, porque elas se propuseram a isso, mas também porque é o tempo delas. O que é que eu quero dizer com isso? Não foi por acaso que levou perto de 14 anos, mais ou menos, que José fosse elevado a primeiro-ministro. Teve que haver o tempo certo para que isso acontecesse. Tanto assim que José revelou os sonhos do copeiro mor e disse a ele para se lembrar dele perante o faraó,
No entanto, ele teve mais de 2 anos preso sem acontecer nada. Porquê? Porque ainda não era o tempo para que ele pudesse ser elevado a primeiro. Ainda não tinha chegado o tempo da grande fartura de 7 anos e da grande seca de 7 anos. Tudo Deus tem uns tempos para que possa acontecer. Você pode dizer, então, mas eu com esta idade, agora que tenho esta idade, é que Deus vai agarrar em mim e fazer algo? Deus é que sabe o plano para todos. Eu não sei. Ele sabe o que vai acontecer, na altura que vai acontecer e como deve de acontecer. Se nós, na nossa vida, deixarmos e fizermos o plano dele e confiarmos no plano dele, então as coisas vão acontecer a seu tempo. A seu tempo. Eu quero que você entenda uma coisa. Vamos abrir em Romanos 5:3. Romanos 5:3. Romanos 5:3. Eu quero vos dizer algo. Isto nunca se tratou de nós próprios. Hum, quem foi que, a ver se me podem olhar para mim e me ajudar, quem foi que agarrou e disse que o planeta não estava no centro do universo? Quem foi? E não me lembro do nome dele. Houve um homem que na altura todos, o clero, toda a gente, os religiosos diziam que o planeta Terra é que estava no centro do universo. E houve um homem, que eu não me lembro o nome dele, peço desculpa, que agarrou e dizia que não, quem estava no centro do universo era o Sol. Ele, inclusive, foi forçado a dizer o contrário. E com isto, o que é que eu vos estou a dizer? O próprio universo prova que nós, não estamos no centro de tudo. Quem está no centro de tudo é Deus. E que se nós fizermos aquilo que Deus propôs para a nossa vida, que Deus nos quer abençoar a nossa vida, nós entramos no plano de Deus. E entrando no plano de Deus, as bênçãos para a nossa vida vão começar a acontecer. Às vezes não entendemos certas coisas, porque é que algumas coisas acontecem, porque é que levam tanto tempo. E nós estamos no tempo de Deus. Nós estamos no tempo de Deus. Veja o que está aqui escrito, Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E alguém que esteja a ler isto agora comigo vai dizer, é loucura. Então como é que alguém se vai gloriar e gostar de estar a passar por uma situação difícil? Não é? É o que está aqui escrito. Não somente, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos naquilo que passamos que não é bom. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, é da vontade de Deus que nós passemos por problemas?
Entenda, você está no planeta Terra. Neste planeta Terra sempre vão vir problemas. Eu lembro-me de uma coisa que eu nunca esqueci, que a minha mãe contou. Ela dizia, que na altura que estava a tirar a carta de condução, que o instrutor dela, que ela a minha mãe dizia: eu quero é que isto acabe o mais depressa possível para ficar livre disto e não sei o quê. E virou-se o instrutor dela, virou-se para ela e disse assim: quando acabar isto, vem outra coisa. Realmente era uma voz de experiência que estava a falar. E é verdade, sempre vem qualquer coisa. Quando nós pensamos que está as coisas como deve ser, está tudo coisa, depois aparece outra coisa, depois aparece outra para resolver. Então quero dizer que neste mundo nós vamos passar sempre por circunstâncias. Agora, como é que você vai passar por elas? Com Deus ou sem Deus? Essa é a grande diferença. Com Deus ou sem Deus. Por isso é que está aqui, eu vou voltar a ler Romanos 5,3. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Não sei, deixa-me ver se há aqui outras traduções. Uh, a Bíblia Livre diz, não somente isto, mas também jubilamos nas tribulações. Outra tradução, deixa eu ver aqui. Coreano. Mas também, e também nos alegramos nos sofrimentos. Outra tradução. A Bíblia Vida diz, podemos nos alegrar igualmente quando nos encontramos diante dos problemas e das lutas. Na Bíblia Viva. Então, nós sabemos que estamos nesta terra. Nós sabemos que vão vir coisas menos boas. E elas podem vir num momento, noutro momento, não sei o quê. Agora, o que é que nós fazemos com isso? Eu lembro-me de uma rapariga, eu nunca mais esqueci o que ela falou. Ela tinha, é muito nova, 20 e poucos anos. E ela passou por um problema muito grave. Começou-lhe a aparecer borbulhas no corpo, as borbulhas agarravam, rebentavam, ficavam em ferida. E o corpo dela todo, ela era uma jovem, muito bonita. E ela disse que o corpo dela estava todo assim. Ela diz que só não chegou à cara, mas que no corpo estava todo assim. Estamos a falar de uma rapariga muito nova. Depois veio-se a descobrir que aquilo era um problema grave, um problema que não tinha cura. E ela buscava a Deus, orava, servia a Deus. E ela foi a um sítio que orou por outra pessoa que estava a passar com problemas de cancro, orou por essa pessoa, veio para casa e quando chegou a casa foi tomar banho e quando foi tomar banho olhou para o corpo e não tinha borbulhas nem feridas, desapareceu tudo. Ela ficou curada. E ela estava toda contente, ligou para o médico disse, é impossível, não há cura. Não, eu estou curada. E ela foi lá, fez testes e tudo e desapareceu mesmo. Ela ficou curada. E o médico disse para ela, foi realmente um milagre. Passado umas semanas, recebeu uma mensagem de quem ela orou. E de quem ela orou, mandava-lhe um papel também a dizer que o cancro tinha desaparecido. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o que esta menina disse, depois de que ela contou esta passagem, faz toda a diferença na nossa vida. E é algo que você deve guardar na sua memória para toda a vida. Ela disse que antes perguntava, Senhor, porquê que isto me está a acontecer? Porquê que isto me está a acontecer? Porquê que as feridas lhe apareceram no corpo? O que é que eu fiz de errado? O que é que de errado eu poderei ter feito para que isto acontecesse? Porquê, Senhor? Porquê?
Ela, depois de passar por esta circunstância, ela já não diz porquê, Senhor. Não pergunta porquê. Ela pergunta a Deus, para quê? Para quê, Senhor? Sabe o que é que ela está a perguntar? O que é que queres que eu aprenda com isto que está a permitir que chegue à minha vida, este problema que está a chegar à minha vida? O que é que queres que eu aprenda? Faz toda a diferença. Circunstâncias vão vir menos boas. Infelizmente vão vir menos. Não é porque você aceitou Jesus que, que de repente tudo vira, tudo fica bom. Não. Os problemas vão vir. Mas como é que você vai enfrentá-los? Como é que você vai confiar em Deus? Vai depender de Deus para todas as coisas. O que é que Deus lhe quer ensinar com o que você está a passar? Para confiar mais nele? Veja o que está aqui escrito. Estamos em Romanos, vamos a Romanos, mas agora a 4:18. Romanos 4:18. Romanos 4:18. Estamos a falar de quem? Abraão. Romanos 4:18. Estamos a falar de Abraão. Paulo escreve esta carta aos Romanos e fala do que Abraão creu, do que ele fez. E veja, Romanos 4:18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O que ele estava a dizer era, ele não tinha filhos. Tinha uma idade avançada, não tinha filhos. Como é que seria possível ele gerar filhos? Como é que seria possível a mulher dele com 90 anos de idade, que já não podia gerar filhos e que toda a vida foi estéril, como é que era possível ela ter filhos? Mas isso não interessa. O que interessa é que Deus pode fazer o impossível. E se você crer nisso, Ele vai fazer. Por isso é que está aqui escrito, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco ao amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Há promessas que estão na Bíblia, são para nós. Promessas de cura, promessas de bênção, promessas de libertação. O que ele prometeu, ele é poderoso para cumprir na nossa vida. Mas você tem que estar certíssimo que isso vai acontecer na sua vida. Você tem que estar certíssimo. Versículo 21, Romanos 4:21. Estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Se Deus prometeu para a sua vida, você ser curado, você ser liberto, você ser abençoado, você tem que estar certíssimo do que ele falou. Tem que ter a certeza absoluta que é isso mesmo que vai acontecer. Então depois você não procura outras coisas. Não precisa resolver daqui, dali, daquela. Porque você está certíssimo que Deus o vai abençoar. Você está certíssimo que Deus vai cumprir na sua vida o que prometeu. Porque não há hipótese de falhar. Ele é Deus. E Ele cumpre a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir nas nossas vidas. É tudo uma questão de tempo. Quanto tempo? Não sei. Mas eu sei de uma coisa.
Isso eu sei. Jesus falou numa parábola, nós não vamos abrir em Lucas 18, fala-se uma parábola sobre uma mulher que era viúva e que pedia que um juiz fizesse justiça. Esse juiz era injusto e não fazia justiça, mas ela insistiu, insistiu, insistiu e continuava a insistir, até que esse juiz diz: epá, eu vou fazer justiça a esta mulher porque ela se cala e me larga. E Jesus diz: ouvi o que este juiz disse. Não fará Deus convosco também o mesmo? Por aqueles que oram a Ele dia e noite? Que aqueles que falam para Deus, eu confio em Ti que Tu vais cumprir na minha vida a Tua promessa. Não fará Deus em nós o mesmo? Vamos terminar e eu quero-vos abrir. Vamos abrir em 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57. Eu vou-vos ler e só depois de ler eu vos vou dizer como eu vejo as coisas. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu vou voltar a ler o 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos neste planeta. O planeta pertence a Deus, mas foi dado a Adão. Adão, por causa da rebeldia que ele fez, da desobediência que ele fez, entregou ao diabo. E ao entregar este planeta ao diabo, é o diabo que agora, embora não seja o detentor, seja o proprietário, é a quem está alugado o planeta, por assim dizer, é o diabo. Então nós estamos e vivemos neste planeta aceitando Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós estamos numa luta contra o diabo. E o que eu vos contei da viúva é que nós temos de declarar constantemente a palavra de Deus e estamos nesta luta com o diabo constante. Para que a palavra de Deus se cumpra em nós, nós constantemente estamos a dizer que se cumpra em nós a palavra de Deus. Pai, tu velas pela tua palavra para a fazer cumprir. Nós declaramos que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e por suas pisaduras já fomos sarados. E declaramos que estamos curados no nome de Jesus. Obrigado, Pai, tu velas pela tua palavra para a fazer cumprir. Nós estamos numa luta contra o diabo. E vai prevalecer quem for mais teimoso. Assim como aquela viúva foi teimosa para receber justiça do juiz, nós temos de ser teimosos contra o diabo, lutando contra ele, declarando a palavra de Deus constantemente, confiando na palavra, estando certíssimo que aquilo que Deus prometeu vai ser poderoso para cumprir. Porque, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Cristo. Porque a seu tempo, Deus nos vai conceder a vitória que nós necessitamos, no nome de Jesus. E vou voltar a dizer, porque a seu tempo, Deus nos vai conceder a vitória. Mas vai depender muito de nós. Portanto, vai depender das escolhas que estamos a fazer. Vai depender de nós não justificarmos os nossos erros, mas pedir perdão a Deus e pedir ajuda a Ele para mudar. E vai depender da sua teimosia em Deus.
do seu acreditar na sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. E aí, só a verdade. Fazendo isso, a seu tempo, Deus nos livre. A seu tempo, Deus nos abençoa. E vencemos mais uma luta, porque em tudo é de fé em fé, confiando que Deus está conosco, em todas as atitudes, em todos os momentos. Mesmo quando andasse pelo vale da sombra da morte, disse Davi, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo. E Deus está connosco em toda a altura da nossa vida, em cada processo, em cada altura menos boa. Deus está connosco, Deus está ao nosso lado, Deus nos ama. Mas nós temos que perceber que nós precisamos ser moldados à imagem e semelhança de Deus. Temos que mudar. Temos que mudar. Por causa de Deus. Cada um toma a sua cruz e venha após mim, disse. Cada um obedeça e venha após Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, graças te dou por quem tu és e por tudo aquilo que tu fazes, Senhor. Não oramos só por nós, mas oramos por todos os nossos familiares, Senhor. Tu sabes tudo o que acontece a cada um deles e sabes tudo o que acontece conosco. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Necessitamos de Ti. Em nome de Jesus, precisamos realmente de Ti. Ajuda-nos a fazer esta caminhada contigo. Porque esta caminhada vai trazer glória para Ti e bênção para nós. Garantidamente bênção para nós. Te agradecemos por tudo o que tens feito e por tudo o que vais fazer. Te agradecemos por este ano, Senhor, de grandes bênçãos para as nossas vidas. No nome de Jesus. Te agradecemos por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar de pé, vamos fazer a Santa Ceia, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo em nome de Jesus este pão, este vinho, e eu peço que para distribuir para os irmãos, faz favor. Amém. Porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante
também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão. Perdão. Coma deste pão e beba deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há muitos fracos e muitos doentes, e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tomamos, Pai, o pão, levantamos aos céus, Senhor, e nos lembramos daquilo que Jesus disse: Ide por todo o mundo e batizai todas as nações, e também fazei a Santa Ceia lembrando de Jesus. Hoje, nesta Santa Ceia, nos lembramos de Jesus e nos lembramos de tudo o que Ele fez por nós. Tomamos parte deste pão, símbolo do corpo de Jesus derramado na cruz, no nome de Jesus. E tomamos o pão no nome de Jesus. Agora elevamos o cálice. Vamos ao cálice aos céus, Senhor. Símbolo da nova aliança feita entre Deus e os homens. Nos lembramos do que Jesus fez, o sangue que derramou por nós, do sofrimento dele, Senhor. E através deste cálice selamos esta aliança mais uma vez. Porque pertencemos a Ti e dependemos de Ti, Senhor. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, no nome de Jesus. E tomamos o cálice no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Muitas bênçãos. Um bom ano. Que este ano seja um ano memorável em tudo. Que seja tudo muito bom. Que em todas as coisas vocês ponham sempre Deus em primeiro lugar. Porque é dele, para ele, é tudo. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Bom ano.